Olá, alunos de enfermagem. Desejo que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar com as nossas videoaulas, da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana do curso técnico de enfermagem do Colégio Teorema. Essa videoaula vai ser disponibilizada para vocês na plataforma do colégio e vocês vão receber também o PDF da aula, mais um exercício referente a essa aula número 3. Hoje nós vamos falar a primeira parte do sistema músculo-esquelético. A aula 3 do sistema músculo-esquelético, nós vamos dar ênfase no sistema esquelético. Antes de começar a aula mesmo, eu só queria dar um recado. Aquela parte do site do Teorema, que vocês podem entrar no chat e ali colocar um comentário, essa parte ela pode e deve ser utilizada como forma de tirar dúvidas também referente à matéria, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem dos exercícios, tiver dúvida de alguma parte da matéria que vocês não entenderam bem, vocês podem mandar para a pergunta ou o comentário ali naquela área. Vocês vão observar que todos os professores tentam acessar o portal ali do Teorema ao menos uma, duas vezes por semana, para a gente poder tirar essas dúvidas mesmo. Então aproveitem esse espaço para que caso tenha alguma dúvida, vocês já possam perguntar ali para a gente poder sanar as dúvidas o mais rápido possível. Não ficar deixando acumular nem matéria nem dúvida para não atrasar o estudo de vocês, tá bom? E depois, no final dessa aula, vocês vão ter um exercício para poder fazer referente a essa aula. E esse exercício, dessa vez, eu marquei para vocês entregarem no dia 6 de novembro, tá bom? Então, essa semana não tem que entregar exercício. Vocês vão entregar no dia 6 de novembro. Então, vocês têm um tempinho a mais para fazer esse exercício e fazer o de semana que vem também. Então, para facilitar o estudo de vocês. A partir de semana que vem, a escola optou por colocar dias específicos de cada matéria. Essa semana já era para ter começado, só que passou um pouquinho tarde para a gente, então a minha aula acabou atrasando um pouco. Mas a partir de semana que vem, as aulas de anatomia e fisiologia vão estar disponibilizadas sempre na segunda-feira, tá? E a gente vai estar sempre deixando para poder entregar exercícios na sexta-feira. Claro que vocês, se tiverem que ir no colégio antes disso, pode deixar, mas a gente vai estar dando um tempo maior para que vocês possam assistir às aulas, tirar as dúvidas, fazer os exercícios e realmente aprender com eles, porque senão não adianta a gente fazer nada se vocês não aprenderem bem também com os exercícios que a gente manda. Então, qualquer dúvida, já entra ali no portal, no site do colégio, e embaixo do vídeo já coloca o seu comentário, coloca a sua dúvida, que se der para ser respondido ali, a gente já responde, se não der, a gente já coloca na próxima aula a dúvida já respondendo para todo mundo ter acesso também, tá bom? Então vamos começar, para a gente poder fechar essa parte de músculo esquelético em 3 aulas. Então hoje é a primeira de 3 aulas do sistema músculo esquelético. O sistema músculo esquelético é constituído pelos ossos, articulações, músculos, tendões, ligamentos e bolsas. As funções, ou seja, a fisiologia do sistema músculo esquelético está envolvido com a mobilidade, com a produção de calor, como reservas orgânicas de sais, para hematopoiese e para proteção de órgãos vitais. Aqui nós vemos um exemplo de proteção de órgãos vitais, que é a caixa óssea. São cavidades ósseas, como a gente já viu, que os ossos vão proteger esses órgãos que são vitais.
principalmente coração, cérebro e pulmões. São os ossos que formam um arcabouço de proteção para esses órgãos vitais. Hoje, nessa primeira parte da aula, nós vamos ver especificamente o sistema esquelético e na próxima aula o sistema muscular. O sistema esquelético ele é formado por 206 ossos, é um local de armazenamento de cálcio e de fósforo, local de produção de células sanguíneas. Para esse nome, produção de células sanguíneas, nós damos o nome de hematopoiese. É um sistema de alavanca que permite o deslocamento do corpo no todo e em partes, com o auxílio dos músculos. Por isso que o sistema músculo-esquelético ele está diretamente relacionado e ele é estudado junto, porque os ossos com os músculos formam uma parte importante do sistema da função do sistema esquelético, que é a função de movimento. Então, um é dependente do outro. Nós vamos classificar os ossos que compõem o sistema esquelético em ossos longos. Exemplos desses ossos longos são fêmur, húmero, rádio, ulna, tíbia e fíbula. A função principal desses ossos longos é de sustentar o peso e o movimento do corpo. Depois nós temos ossos planos, como os ossos do crânio, escápula, pelve, costelas e externo. A função deles principal é a função de hematopoiese, ou seja, de formação de células sanguíneas. Aqui nós vemos no nosso primeiro imagem um osso pneumático e na segunda imagem um osso laminar, que aí são derivações dos ossos planos. Nós temos também ossos curtos, como os ossos do carpo e tarso e a patela ou rótula. Nós temos também os ossos irregulares, que são as nossas vértebras. A coluna vertebral, formada por essas vértebras que são ossos irregulares, vai ser dividida em parte cervical, torácica, lombar, sacral e cóccix, sendo que cada parte é constituída por uma quantidade específica de vértebras. A parte cervical ela é formada por 7 vértebras. Logo abaixo nós temos 12 vértebras torácicas. Abaixo, 5 vértebras lombares. Depois, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. Sendo que as vértebras sacrais e coxígeas são praticamente fundidas umas às outras, com mobilidade extremamente reduzida. Aqui nós já podemos ver alguns dos ossos que nós vamos ter que aprender a identificar, principalmente depois quando a gente tiver a parte prática, para poder já saber onde que se localiza esses ossos. Vocês podem ir aí já seguindo para a gente já poder pegar e guardar os nomes desses ossos. Nós temos clavícula, costelas, o húmero, que é o do braço, junto com a ulna e o rádio, os ossos da perna, fêmur, fíbula e tíbia, a patela ou rótula. Na nossa cintura nós temos o osso ilíaco e
Entre as costelas, nós temos um osso chamado de externo. Esse externo é escrito com S, porque é um nome de osso, tá? No finalzinho do externo, vocês podem sentir ele se vocês pegarem o osso aqui no meio do peito, descendo em direção ao estômago, vocês vão sentir o osso externo e as laterais as costelas. E embaixo, no finalzinho do osso externo, vocês têm uma parte chamada, nós temos uma parte chamada de processo chifoide. Depois nós vamos pegar esses ossos e ver com mais detalhes e mais alguns além desses. É só para a gente começar já a associar os nomes desses ossos. Nos ossos do crânio, nós temos uma divisão bem específica. Nós temos osso frontal, maxilar, esfenoide, mandíbula, zigomático, temporal, occipital e parietal. Aqui nessa figura vocês já conseguem ver com mais detalhe esses ossos já com as suas suturas, os ossos já unidos, formando o crânio fechado. Eu marquei, circulei aqui com um quadradinho de vermelho, né? Os que são as partes principais que vocês precisam saber identificar. Além dos que a gente já viu, frontal, maxilar, esfenoide, mandíbula, zigomático, temporal, occipital e parietal, nós precisamos identificar aqui a glabela do osso frontal, o osso lacrimal, o osso nasal, a fossa do sacro lacrimal. Nós precisamos identificar a incisura da mandíbula, precisamos identificar o meato acústico externo do osso temporal e o sulco do osso temporal para a artéria temporal média, que é uma parte importante aqui do osso temporal, que é uma fissura, um sulco por onde passa uma artéria importante que irriga o nosso crânio. Então ele é importante de vocês saberem identificar. Depois desses slides aqui, vocês vão ver algumas suturas que também são importantes no crânio. Vocês vão juntando até formar bem o que precisa ser bem identificado. E no exercício também a gente pede as partes mais bem identificadas, tá? Aqui nós conseguimos ver as suturas, já novamente vendo, identificando os ossos. Osso frontal, osso occipital, osso parietal, que essa é uma visão superior do crânio. A sutura que liga o osso frontal com o parietal é chamada de sutura coronal. A sutura que faz a ligação, a emenda entre o osso parietal e o osso occipital é chamada de sutura lambidoide. E entre o osso parietal direito e esquerdo, nós temos uma sutura chamada de sutura sagital. Nós temos dois pontos de encontro importantes entre essas três suturas. Identifique as três suturas aí para vocês entenderem. Sutura coronal, sutura lambidoide e sutura sagital. A sutura sagital, ela tem um ponto em comum com a sutura coronal e com a sutura lambidoide. Esse ponto de encontro entre a sutura coronal e a sagital nós chamamos de bregma. E o ponto de encontro entre a sutura sagital com a sutura lambidoide nós chamamos de lambda. Então é importante a gente identificar essas suturas entre os ossos frontal,
parietal e occipital, que vão ser a sutura coronal, a sagital e a lambidoide, e os pontos de encontro entre a coronal e a sagital, bregma, e entre a lambidoide e a sagital, lambda. Bom, aqui, nessa vista lateral que nós temos, nós conseguimos identificar a junção entre a sutura coronal e a sagital, né? A bregma. A gente consegue identificar aqui a sutura coronal. Nós conseguimos ver o osso parietal direito aqui de forma bem caracterizada. Nós temos aqui entre o osso temporal direito e o osso parietal direito, nós temos uma outra sutura chamada de sutura escamosa. Aqui nós temos a sutura lambidoide, que nós já vimos. E quando a sutura lambidoide se encontra com a sutura escamosa, nós temos um nome chamado de astério direito. E vamos ter também, na outra visão, na outra vista, nós vamos ter o astério esquerdo. E nós temos aqui um ponto de encontro entre as suturas do osso esfenoide temporal. Nós vamos ter o pitério. Esse pitério também direito e esquerdo. Aqui nós conseguimos ver novamente, com uma visão um pouco inclinada, o osso esfenoide. Nós conseguimos identificar o osso temporal, conseguimos identificar o osso parietal. Aqui a gente já consegue ver a sutura escamosa, a sutura coronal, a sutura sagital, o bregma e o pitério direito. Todas essas suturas são importantes para a gente poder saber identificar. Nós temos nessa outra visão aqui a sutura sagital. Agora na parte, como é uma visão posterior, nós já não estamos vendo mais a junção chamada bregma. Nós já estamos vendo a parte que liga a parte posterior do corpo. Que nós vamos ter aqui a sutura lambidoide, por isso nós temos o ponto de encontro entre a sutura lambidoide e a sutura sagital, a lambda. Nós vamos ver aqui o osso parietal direito e esquerdo, o osso occipital, e nós conseguimos identificar o astério esquerdo e direito, como a gente já tinha visto na imagem anterior. Nessa imagem aqui, a gente já consegue identificar melhor o osso externo da caixa torácica, para vocês conseguirem entender onde ele se situa. Aqui, a caixa torácica ela é formada pela costela, pelo osso externo e pela coluna vertebral, além das suturas próprias da caixa torácica. Importante que vocês consigam entender que o osso externo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, a parte mais superior do osso externo, ela é chamada de manúbrio do externo. Logo abaixo do manúbrio, nós temos o externo e no final, na parte mais inferior do osso externo, nós temos o que a gente já tinha falado de processo xifoide. Importante a gente entender a divisão do sistema esquelético. Nós temos um sistema esquelético chamado de axial, que corresponde à cabeça, pescoço e tronco, onde os ossos do esqueleto axial se situam em torno do centro do corpo, compreende os ossos da cabeça e os ossos do tronco. Então nós chamamos os ossos da cabeça, pescoço e tronco de esqueleto axial. E nós temos o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores ligados ao esqueleto axial através das cinturas escapular e pélvica. Ou seja, faz parte do esqueleto apendicular as cinturas escapular
e os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. Observe na imagem a parte em amarelo, que representa o esqueleto apendicular. Observem bem aqui, que vocês vão ver que o axial não corresponde nem à cintura escapular e nem à cintura pélvica. São apenas os ossos da cabeça, pescoço e do tronco. Qual que é a composição de um osso? O osso é composto por uma parte chamada de cortical, que é o corpo do osso longo, onde nós temos uma diáfise, que é formado principalmente de osso compacto, cortical. Nós temos uma composição trabecular, onde as extremidades dos ossos longos, que são chamadas de epífise, são formadas principalmente de osso esponjoso ou trabecular. E ele tem na composição uma cartilagem, que é uma fina camada que cobre a articulação na extremidade do osso, lá na epífise, reduzindo e absorvendo o choque. Nós temos o periósteo, que é um tecido conjuntivo que envolve a superfície do osso e possui capacidade osteogênica, que vai promover o espaçamento, o espessamento do osso, ou seja, dar forma e vai dar quantidade ao osso, vai espessar, tornar ele mais composto, mais completo. Nós temos o endósteo, que é uma fina membrana que cobre a cavidade medular dos ossos. Nessa imagem aqui, nós conseguimos ver bem a diáfise cortical e a epífise trabecular. Ampliando a imagem, olha para vocês verem aqui. Esse osso é um húmero, onde nós conseguimos identificar a extremidade proximal chamada de epífise, onde nós temos uma linha epifisária que divide a parte esponjosa para a parte chamada de metáfise, que vai dar continuidade na parte mais compacta do osso. Essa linha epifisária ela é muito importante porque ela está relacionada com o crescimento que esse osso vai ter ao longo da vida. Nós podemos identificar aqui na cabeça do húmero a substância esponjosa que nós falamos, ou seja, a substância trabecular, por isso que é chamada de epífise. Veja a diferença que ela é uma composição como se fosse cheia de poros, porque é nela que vai ser formada medula óssea vermelha. Depois nós temos o corpo do húmero, né, que é uma substância compacta, que já é o tecido ósseo compacto mesmo. Nós conseguimos identificar aqui artéria e canal nutrício, que são importantes para a nutrição desse osso. Nós conseguimos ver aqui o periósteo, que está dando espessamento o osso, dando forma para esse osso. Lá em cima na epífise nós também conseguimos identificar a cartilagem articular. Na parte inferior, na parte distal do osso, nós conseguimos ver novamente a metáfise, uma parte esponjosa, que está da mesma forma que a gente viu na parte proximal, a parte distal também tem a epífise, né, que vai ser formada de substância esponjosa trabecular, e nós conseguimos ver aí a cavidade medular e a medula óssea amarela já no osso compacto, já no tecido ósseo compacto da diáfise, que é o corpo do osso. Resumindo, nós temos as extremidades
chamadas de epífise, onde nós temos substância esponjosa ou trabecular, responsável pela produção de medula óssea vermelha, e nós temos uma parte chamada de corpo, ou diáfise, composta de tecido ósseo compacto, onde nós temos o periósteo, que espessa o osso, e nós temos nele artérias e canais de nutrição, para que esse osso seja nutrido, além de uma cavidade medular por onde passa a medula óssea amarela. Além de que, na extremidade, chamada de epífise, nós temos uma linha epifisária responsável por determinar o crescimento desse osso, o tamanho do osso. Continuando aqui na constituição dos ossos, nós temos osteoblastos, que são células que formam o osso, secretam a matriz óssea que forma um arcabouço onde são depositados sais minerais como o cálcio e o fósforo. Nós temos osteócitos, que são células ósseas maduras que mantêm o metabolismo dos ossos através da troca de nutrientes e resíduos com o sangue. Nós temos osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção ou destruição da matriz óssea, sendo importante na manutenção e no reparo dos ossos. Olhem para vocês verem essa imagem. Num sistema equilibrado em homeostasia, ou seja, no sistema normal, nós temos o osteoblasto constituindo e formando o osso, e nós temos o osteoclasto destruindo, reabsorvendo, tirando partes importantes que já precisam ser renovadas. Ele vai destruindo pequenas partes que precisam ser renovadas, enquanto o osteoclasto vem formando, vem regenerando o osso para poder manter ele de forma normal. Isso acontece no sistema equilibrado em homeostasia. Os dois constituintes dos ossos trabalham em harmonia, osteoblasto e osteoclasto. O osteoblasto vai formar o osso, vai secretar matriz óssea, vai depositar cálcio e fósforo, enquanto que o osteoclasto ele vai reabsorver, vai destruir a matriz óssea e vai tirar aquilo que não é importante, vai limpar o osso, enquanto o osteoblasto vai regenerando. Mas nós podemos ter patologias, por exemplo, como na osteoporose, onde o trabalho de destruição do osteoclasto é exagerado. Então ele destrói de forma muito exagerada, de forma que o osteoclasto não consiga regenerar tudo que foi destruído pelo osteoclasto. Então isso é importante a gente entender, que nenhum é vilão e mocinho enquanto eles estão em equilíbrio, em homeostasia. Só vai ter problema quando a gente tem um desequilíbrio, quando um deles trabalha de forma exagerada. Por exemplo, quando o osteoclasto, trabalhando de forma exagerada, destrói muito acima da capacidade do osteoblasto de regenerar. Bom, continuando aqui na composição óssea, nós temos uma parte chamada de sistema de Havers, ou ósteon, que está presente no osso compacto maduro, arranjado em unidades funcionais. As lamelas são círculos de matriz óssea mineralizada que envolve o capilar do canal de Havers. Vocês vão ver isso na próxima imagem. Olha aqui, um canal de Havers, sendo aqui formado de osso compacto maduro, onde nós temos lamelas, que são círculos de matriz óssea, que vão envolver um capilar nesse canal de Havers, sendo que ele é importantíssimo, esse sistema de Havers, ele é importantíssimo para a passagem de
de capilares para nutrição do osso. Continuando aqui, nós temos as trabéculas. O osso esponjoso não contém ósteon, e sim trabéculas, cujos espaços são preenchidos com medula óssea vermelha. Ou seja, o ósteon, o sistema de Harvers, ele não vai estar presente nas trabéculas da parte chamada de epífise, ou seja, na extremidade, tanto proximal quanto distal de um osso, nós não temos ósteon, nós temos trabéculas, e eles são preenchidos com medula óssea vermelha. No osso compacto maduro, nós temos esses canais de Havers, esse ósteon, que é por onde vai passar os capilares responsáveis pela nutrição. E nós temos canais de Volkmann, que permite a passagem de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos através do periósteo de um osso compacto e vai se comunicar com os canais de Havers. Então, o ósteo e os canais de Volkmann, eles estão presentes no osso compacto e as trabéculas no osso esponjoso. Olha como nós podemos identificar aqui os canais de Volkmann, que é uma comunicação entre os canais ou com os canais de Havers. E nós podemos identificar aqui as trabéculas e nós temos o sistema de Havers, que vai por onde vão passar os capilares responsáveis pela nutrição. Tá, ok? Seguindo aqui pelo nosso sistema esquelético, nós temos que aprender alguns nomes, tanto da parte frontal quanto da parte posterior do corpo. Ampliando aqui um pouco a imagem, nós vamos ver aqui o osso frontal do crânio, zigomático, a mandíbula, a clavícula, escápula, húmero, rádio e una. Lembre que precisa ficar na posição anatômica. E o rádio é o osso que vai estar na parte mais lateral, vai estar na parte externa da posição anatômica no braço. E a una que vai estar na parte interna, na parte medial. Ou, se vocês observarem o polegar, o rádio é o osso que vai estar aqui próximo ao polegar e a una, o osso que vai seguir depois até o dedo mindinho. Nós temos aqui nos ossos da mão uma parte chamada de carpo, depois metacarpo e por fim os ossos dos dedos, as falanges. Nós vamos voltando aí do outro lado. Os ossos do crânio. Nós temos uma órbita maxilar, descendo a espinha cervical, o acrômio, o processo coracoide, o externo, lembrando que o externo é dividido em manúbrio do externo e processo tifoide, as costelas, a espinha lombar, ou essa espinha a gente pode trocar por coluna, tá? Cervical, lombar, ilho, sacro. Nós vemos aqui também o pubis. Depois nós vamos aumentar a quantidade de nomes para essa parte. Nós vamos seguir aqui para vocês verem a parte posterior dessa mesma parte do corpo. Nos ossos do crânio, o osso parietal, depois o osso occipital. Nós temos aqui alguns ossos chamados de atlas e axis. Descendo aqui pelo lado esquerdo, a espinha escapular, o acrômio, a escápula, o húmero. Nós conseguimos ver aqui a cabeça do rádio, o rádio, una. Nós vamos ter aqui nos ossos do carpo a divisão, mas eu não quero que vocês não precisam saber todos esses nomes da divisão dos ossos do carpo, porque fica muito
muito complexo para vocês. Seria mais um caso de uma especialidade mesmo para poder vocês precisarem guardar. Tá aqui só para critério de consulta mesmo. Seguindo aqui do lado direito, nós vamos ver a clavícula, cabeça do húmero, a coluna vertebral, as costelas, o olécrano, depois o ilho, o acetábulo e a cabeça do fêmur. Esses três últimos já constituindo a cintura pélvica. Seguindo aqui, agora nós vamos já dividir um pouquinho mais de nome. Nós temos aqui na cintura pélvica o ilho, o sacro, que é a parte final da coluna vertebral, o pubis, essa alça que a gente vê aqui na parte final, tanto do lado direito quanto do esquerdo, do osso ilho da cintura pélvica, nós chamamos de isquio. E a junção entre o isquio direito e esquerdo do osso ilho direito e esquerdo da cintura pélvica, nós vamos chamar isso de sínfise púbica. Nós temos ainda o maior osso do corpo, chamado de fêmur, a patela, a fíbula e a tíbia, sendo que a fíbula está na parte lateral do corpo e a tíbia na parte medial. E depois nós temos os ossos do pé. Na mão é chamado de carpo, metacarpo e falange, e no pé, tarso, metatarso e falanges. Aqui nós vamos ver a parte posterior. Nós conseguimos ver novamente o ilho, o acetábulo e a cabeça do fêmur, que é onde vai ter a junção do fêmur com a cintura pélvica. Descendo aqui o fêmur, a cabeça da tíbia, cabeça da fíbula, a fíbula e a tíbia. Prestem bastante atenção aqui que a fíbula está lateral e a tíbia medial. E aqui nós temos alguns nomes dos ossos diferenciados dos pés, como o talos, o calcâneo, o maléolo medial e o maléolo lateral, que não são dos ossos do pé, mas sim da fíbula e da tíbia. O maléolo médio e o maléolo lateral. Aqui o côndilo médio, côndilo lateral e o planalto tibial, da parte que compõe a parte posterior dos joelhos. Aqui nós vamos ver novamente, mas agora com algumas diferenças, mas os mesmos ossos, né, na parte frontal e posterior. Olha aqui os ossos do crânio, nós vemos a mandíbula, a clavícula. Queria mostrar para vocês aqui de novo em vermelho marcado manúbrio, de verde o externo, e aqui embaixo de amarelo, não está nem o nome escrito, porque vocês já podem identificar sem precisar de estar escrito, né, que é o processo chifoide. Nós vemos aqui mais claramente o húmero, novamente o rádio e a una. Prestando bastante atenção, o rádio está para a parte lateral e a una medial. Nós vemos aí a cintura pélvica. Se vocês separarem aqui, fica muito fácil de ver o osso ilho, né, na cintura pélvica, muito fácil de identificar onde está a parte chamada de isquio, que são esses arcos mais inferiores, e entre um isquio e outro, uma junção chamada de sínfise púbica. Então são muito importantes a gente conseguir identificar aqui na cintura pélvica, mesmo não tendo os nomes escritos. Nós vimos aqui também as costelas e os ossos da mão, que a gente não pode confundir. Carpo, metacarpo e falanges. Seguindo aqui na cintura pélvica, nós vamos ver novamente o fêmur, a patela,
a tíbia e a fíbula. Olhem como a fíbula ela é lateral, ela está na parte externa do corpo. Não confundir novamente, porque a gente vai repetindo. Parece até a gente vai falando a mesma coisa, uma sequência de repetição para a gente poder guardar esses nomes. Sinamão é carpo, metacarpo e falange. Nos pés, tarsos, metatarsos e falanges. Não esquecer também que as falanges elas são divididas em falange distal, média e proximal. Aqui nessa parte posterior, nós vamos ver as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, o sacro e o cóccix, bem divididos aqui com as suas vértebras que compõem cada parte da coluna vertebral. Lembrando quantas vértebras nós temos em cada parte. 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas. 7, 12, 5, 5, 4. Vão compor todas as vértebras da coluna vertebral, tá bom? Seguindo aqui, acabei colocando novamente para vocês poderem não esquecer de como que é a, a divisão, né, dessas vértebras. Nós temos aqui, para vocês relembrarem, as 7 cervicais, as 12 torácicas, as 5 lombares e as 5 sacrais e as 4 coxígenas. Tá bom? Então, gente, para essa aula de hoje, são esses que a gente precisa entender. Vocês vão receber esse material todo em PDF, para vocês imprimirem estudando, quando vocês assistem. A questão de ossos é uma parte relativamente fácil, porque a gente precisa só entender, identificar e ver a composição dos ossos. Então essa parte que a gente viu aqui antes do que é o ósteo, onde ficam as trabéculas, os canais de Volkmann, a composição, a constituição deles com osteoblasto, osteócito, osteoclasto também é importante, mas é uma parte bem tranquila da gente estudar. A parte mais difícil é realmente identificar qual osso é e dar o nome a ele. Não precisa decorar cada detalhe, igual nós temos muitos detalhes, às vezes, nos ossos do crânio, que são incisuras, são pequenas articulações ou forames. Então, esses nomes, esses detalhes mais específicos, nós não vamos nos apegar a eles, porque nós não vamos ter tempo suficiente, também não é uma obrigatoriedade do curso a gente saber os detalhes assim tão específicos. Caso vocês depois forem fazer outras faculdades, vocês vão ver também que cada parte tem uma especificidade maior. Como, por exemplo, a odontologia, os ossos do cabeça e pescoço, eles precisam entender e conhecer cada detalhe de cada parte. Mas aí são questões específicas de cada profissão. Para vocês é importante vocês identificarem os principais ossos e as suas localizações, de forma que se vocês precisarem identificar uma fratura, identificar uma localização, conhecer onde está localizado cada parte do corpo humano, vocês não tenham dúvidas. Detalhes vocês vão tendo e vão adquirindo ao longo da experiência profissional de vocês. Mas sabendo essa parte básica, esses nomes básicos que a gente viu, vocês conseguem ter um bom desenvolvimento profissional. Então, essa aula provavelmente vai estar disponível para vocês terça, quarta-feira dessa semana de outubro, nessa semana do dia 26 de outubro. E vocês têm que ver a aula, ler os material em PDF, fazer os exercícios e entregar até dia 6 de novembro no colégio.
Caso tenham dúvidas, não deixem de mandar no portal do Teorema, tá bom? Então, bons estudos para vocês, até a próxima aula.